Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos a mais um Amanhecer Podcast. Eu sou Andréa Fagundes, sou médica, terapeuta, consteladora e hoje eu venho falar uma coisa muito importante para todos nós, que é algo que a gente faz desde pequeno, que são os julgamentos. E vocês sabem, né, gente, que quando a gente julga alguém, quando a gente aponta o dedo, vem os outros 3 dedos estão voltados para ti. Então esse é o grande problema da gente ficar julgando e criticando, porque na verdade a gente está falando de nós mesmos. Então, gente, isso aí é algo que a gente aprendeu, a esse padrão desde a infância, tu vendo os outros, porque na verdade todos nós fazemos isso todo instante. Então é algo louco, que parece algo comum, algo normal, mas quando a gente for investigar mais, nada mais a gente está fazendo do que estar se julgando, se condenando, se piorando. E aí só vai piorando a nossa vida e a gente nem se dá conta desse padrão. Então é aquela coisa que tu fala e critica, ai, virei o pé, o problema é a prefeitura que deixou esse buraco na rua. E daí aconteceu não sei o que no supermercado, o problema foi que não limparam o chão e tu quase caiu no supermercado. E por aí vai, né? Então é muito fácil a gente responsabilizar os outros pelos nossos problemas. Não que a gente tenha total responsabilidade sobre isso, mas a gente costuma colocar grande parcela dos problemas nossos do dia a dia no outro. E aí a gente se isenta muito dessa responsabilidade. Então eu vou dizer para vocês, se vocês começam a julgar muito, se tem alguém que te incomoda, onde que tu tá julgando, tu tá criticando, leva para casa que é teu. Talvez tu vai dizer, ai André, mas como assim? É assim mesmo, gente. Porque quando a gente olha um problema, um defeito, uma situação de uma outra pessoa e aquilo não tem nada a ver contigo, tu não vai se incomodar, tu não vai se irritar, tu não vai julgar. Então tu só olha, observa, mas aquilo não te incomoda. Agora, se te incomoda ao ponto de tu estar se irritando, te incomodando, criticando, pode ter certeza que aí tem algo dentro de ti que está fazendo um espelho na outra pessoa. Como assim, gente? É muito fácil de fazer isso. É muito fácil de julgar, de condenar e achar que o nosso ponto de vista é que é o certo. Ele até é naquele momento. Mas se tu tá se irritando muito, fala muito sobre tu mesmo. Então, assim, porque as outras pessoas, elas muitas vezes fazem esse espelho de nós mesmos e a gente não percebe, porque é difícil a gente se ver, é difícil tu analisar um problema teu, uma dor tua, um defeito que tu não gosta e que tu se incomoda. Então, às vezes, a gente passa julgando o outro, criticando o outro, e aquilo é o que está dentro de ti e tu não percebeu. Então, muitas vezes, isso é muito bom sinal. Então, na verdade, a gente costuma ter esse padrão, desenvolver essa observação pelo outro desde muito cedo. E também a gente enxerga quem nos educa a fazer isso. E a gente simplesmente vai indo na mesma onda, nesse senso comum de julgar e criticar. Essa que é a verdade. E aí, depois da infância, que a gente já aprendeu a fazer muito bem isso, vem a adolescência. E a adolescência é um estágio da nossa vida que a gente está se autoafirmando. Então tu olha especialmente para os defeitos de quem te cria, seja qualquer pessoa, seja pai, mãe, seja padrinho, seja professor, e aí tu olha, observa, critica e começa a pensar, eu não vou ser assim. Não, aquilo ali, não quero isso para mim. Então, a gente começa a ficar pior nesse julgamento, nessa crítica, com todas as pessoas que a gente observa, porque a gente é como se a gente estivesse escaneando todo mundo que a gente convive para ver o que
que eu vou tirar de bom e de ruim. Então isso é algo que acontece com todos nós. O problema é quando a gente vai para a vida adulta e continua nessa mesma pegada. Continua nesse julgamento, se achando dono da verdade, nessa crítica. Esse é o lance que eu estou chamando a atenção, porque senão esse julgamento acaba ficando num ambiente confortável, numa rotina que tu faz tu contigo, e não percebe, não vê isso como algo que tu tem que aprender algo aí. Então, como eu disse, é um padrão muito comum que as pessoas não percebem que fazem. E isso te piora de um jeito, e eu te convido para te olhar de um outro lado essas questões, te trazendo a responsabilidade. Por exemplo, se eu caí, se eu fui roubada, qual é a minha cota de responsabilidade no que está acontecendo na minha vida agora? Esse é o grande lance da gente sair do senso comum de só julgar, só criticar, achando que só as outras pessoas estão errando contigo ou errando com outras pessoas, e não ver qual é a tua parcela de responsabilidade, porque isso vai trazer uma leveza para a tua vida. Isso é algo chamado orai e vigiai. Observa, te observa, porque assim, julgar a gente vai continuar, isso com certeza. Isso é algo que a gente observa o tempo inteiro. Então, por exemplo, tu olha para uma pessoa, tu já vai dizer, ai, tu achei ela feia, achei ela bonita, uma pessoa legal, é antipática. A gente faz, talvez tu diga, eu não faço isso, a gente faz. A gente faz o tempo inteiro, não só com pessoas, com ambiente, tu entra no lugar, tu olha, tu já observa, é bom, é ruim, gostei, não gostei. Então isso é natural. Mas eu não estou falando desse pré-julgamento a todo tempo, a todo instante que a gente faz. O que eu estou falando são coisas que te incomodam, que tu julga, que tu se irrita com o outro. É aí o lance de tu começar a se observar. Te incomodou? De novo eu vou falar, leva para casa, é teu. E observa por que é que aquilo tá me incomodando tanto. O que o lado sombra de uma pessoa está interferindo tanto em mim? Que lado sombra esse é meu, que eu só estou olhando para o outro? Então é esse o recado que eu estou dando aqui para vocês, e eu estou dizendo que a minha vida, ela melhorou muito quando eu consegui virar essa chave. Não é fácil. A gente continua julgando, eu continuo julgando, mas observando, se me incomodou, eu levo para casa e eu faço a minha lição de ficar percebendo o que isso está reverberando em mim, esse defeito do outro, essa irritação que eu tive do outro, o que reverbera em mim. Talvez você vai dizer, tá, mas para que serve isso? Para que eu vou pensar nisso? Para te melhorar, para tu fluir mais na vida, para tu parar de ficar julgando e condenando. Então, se tu julga e condena o outro, tu está fazendo isso também contigo. Como é que tu vai prosperar se tu não te der um crédito? Se tu não olhares que esse julgamento da outra pessoa, que essa crítica da outra pessoa, na verdade, tu está fazendo para ti mesmo. E aí resolve, porque tu não tem nada a ver com o outro, mas tu tem a ver, a tua responsabilidade é contigo, é tu se melhorar. Não quer mudar? Se aceita assim, pronto. Então são coisas que a gente tem que estar sempre se olhando, se observando. É aí que a gente prospera, é aí que a gente lapida mais um pouco a nós mesmos. Então tá, gente, esse era o meu recado de hoje, até o próximo podcast.